Olá, tudo bem? Imagine que a sua vida se defina a uma corrente elétrica, a uma lâmpada, onde tem um interruptor, é ligado e desligado. Pense nisso. Eu vou ler um texto que se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, número 119, o versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Imagine que você hoje está vivendo um momento, uma situação onde você tem duas escolhas: apagar a luz ou acender a luz. A lâmpada está ali, pronta. A sua condição de bem-estar, de qualidade de vida, está num clique de um interruptor. Você tem a lâmpada no teu quarto, está de noite, está escuro e você precisa levantar e ir até a cozinha, ir até o banheiro, mas a lâmpada está lá. Para você enxergar e chegar em segurança até o local aonde você quiser ir, aonde você precisa ir, você precisa tocar no interruptor e acender a lâmpada. E essa lâmpada traz luz e ilumina o teu caminho. Essa lâmpada é Jesus. Você só precisa tocar para iluminar o teu caminho. Essa é uma escolha que eu fiz há 5 anos atrás. É uma escolha que eu realmente resolvi ter a atitude. Não foi só de escolher, mas de tocar no interruptor. O que eu quero dizer com isso? Imagina, assim como eu, tenho o diagnóstico de uma doença que não tem cura. A medicina diz que não tem cura, mas existe um tratamento que pode lhe proporcionar uma boa qualidade de vida. Tudo bem? Até aí, tudo bem, sem problemas. Eu, de repente, ouvi um médico dizer para mim que eu não teria mais condição de melhora. Eu só ia piorar. Naquele momento, eu me desesperei, porque eu já sofro com essa condição, com essa doença há quase 14 anos. Essa doença me trouxe crises de ansiedade, porque me trouxe muito medo de como seria o meu futuro. Essa doença me trouxe crises de depressão, porque eu tinha muita saudade de como eu vivia lá atrás. Essa doença me trouxe insônia, porque eu não conseguia desligar o meu cérebro, a minha mente, na questão de como será amanhã. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha muita saudade do passado e muito medo do futuro e muita insegurança quanto ao presente. Isso me prejudicou por 7 anos, quase 8 anos da minha vida. Vivi uma situação, eu me isolei do mundo, me isolei das pessoas. Achei que seria melhor para mim, até porque tudo que as pessoas próximas a mim me traziam era insegurança. E eu escolhi ouvir o que as pessoas diziam. Elas não me obrigaram a nada,
mas eu fiz a minha escolha. Eu escolhi ouvir. Chegaram para mim e disseram: olha, essa pessoa tem a mesma doença que você. Veja como ela está agora. Ela estava muito mal. E essa pessoa disse para mim: olha, você vai ficar desse jeito. Outras pessoas, quando eu queria fazer alguma coisa, falava para mim: olha, você tem essa doença. Você não vai conseguir fazer isso. Você não pode fazer isso. Não dá para você fazer isso. Olha, fulano, parente de um primo meu, parente de um amigo meu, tem essa mesma doença que você. Não faz nada, não pode fazer nada. É o que traziam a mim. As pessoas faziam por mim sem nem mesmo deixar que eu tentasse fazer. Mas o que eu quero dizer para você com o texto que eu li, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando o médico disse para mim que eu nunca mais iria melhorar, que eu não teria mais como melhorar, naquele momento eu pedi para morrer. Falei, se for para viver desse jeito, por que que eu não morri lá atrás? Foi o que eu falei. Voltei para minha casa, liguei para minha médica. Hoje é minha médica, na época ela era também minha médica, porque foi a médica que me trouxe o diagnóstico, que me encaminhou para o hospital onde eu fazia o tratamento, isso em 2018. Falei para ela que eu não ia mais ver aquele médico, porque aquele médico disse para mim que não tinha mais jeito, eu não ia melhorar. E ela chegou para mim e disse assim: olha, a única coisa que eu posso te prometer é que eu vou fazer o possível para você melhorar. Comecei a orar, falei para Deus, para Ele iluminar os profissionais que iriam me assistir. Eu deixei de fazer o tratamento aonde eu estava fazendo, que era mais ou menos uns 200 quilômetros da cidade onde eu moro, e comecei a fazer o tratamento numa cidade próxima à minha casa, que era mais ou menos 40 minutos. Foi aí que começou as escolhas. Eu fiz uma escolha. E a partir dali, eu comecei a colocar a fé em ação. De uma maneira meio que capengando, meio lenta. Eu não seguia toda a orientação que os médicos me passavam. No dia 1º de janeiro de 2020, falei com Deus, Deus me respondeu. Eu não estou falando aqui de religião, tá? Eu estou falando de foco, eu estou falando de fé. Porque em 2018 eu fui, vou dizer assim, obrigado a procurar uma ajuda psicológica para o tratamento. Fui forçado a isso, eu não queria, eu não concordava, mas eu aceitei. Eu ouvia o que era transmitido para mim, o que as pessoas que estavam perto ali fazendo o tratamento multidisciplinar, as pessoas que estavam fazendo o tratamento psicológico, eu ouvia o que eles falavam, mas nem tentava. Até que num dia eu resolvi tentar, eu fiz a escolha, eu vou tentar. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A minha psicóloga do CAPS, um lugar que muita gente tem uma má visão do órgão, do ambiente. Gente, não é nada daquilo que a gente ouve falar por aí. O CAPS foi acolhedor. O CAPS trouxe para mim uma coisa que as pessoas próximas a mim não trouxeram. Não foi passar a mão na minha cabeça. Não. Foi falar que você tem que escolher o que você quer ou não ouvir. Foi simplesmente isso que eu vi em 2018. E eu fiquei muito tempo protelando contra isso. Sabe o que aconteceu? Eu fui piorando a minha saúde. Mas quando foi na virada do ano, de 31 de dezembro de 2019 para o 1º de janeiro de 2020, eu comecei a refletir no que foi falado, em tudo que eu vivi e principalmente no que eu
comecei a ouvir e a aprender a partir de 2018, na psicoterapia. A psicoterapia, ela me ensinou que a psicoterapeuta chegou e falou para mim, Josney, olha, o primeiro passo para você melhorar é você tirar o foco do que te agride e focar no que pode te dar alívio. Foi quando eu, em 2019 e 2020, eu resolvi tocar no interruptor. Eu comecei a seguir as orientações médicas que eu não seguia. Eu comecei a tentar, antes de falar não dá. Tudo isso, no meu caso, foi por uma questão de fé. As pessoas à minha volta, muita gente fala, não vai dar. Não tem como. Não tem jeito. Mas eu tenho feito a minha escolha. Tenho aprendido muita coisa aqui nessa palavra. Uma delas que fala muito comigo, que é uma situação que eu vivo hoje e vivi por 8 anos, que foi essa, olha, fica quieto, não tem cura, não tem melhora, só tem piora. Mas eu escolhi clamar a Deus, pedir orientação, eu escolhi pedir ajuda a Deus. E todos os dias, no ano de 2020, eu pedia para Deus só mais um pouquinho. Eu comecei a levantar, comecei a caminhar, e tudo aquilo que eu propus para o ano de 2020, eu alcancei como meta. E tudo aquilo que eu propus para o ano de 2020, eu ainda trago até hoje. Eu continuo fazendo aquilo que eu coloquei. Não é porque eu alcancei em 2020 que eu tenho que parar em 2021, 22, 23, 24, 25. Não é. Porque se eu parar aquilo que eu pedi para Deus em 2020, aonde fica a minha insistência? Onde fica a minha fé? Eu posso dizer para você, foi a fé, é a fé que tem me ajudado a vencer todos os desafios. É por isso que eu falo no meu grupo de WhatsApp, Somos Amigos. É por isso que eu falo no meu grupo Em Foco, Somos Amigos. É por isso que eu falo no meu canal no YouTube, Josney Almeida Em Foco. É por isso que eu falo no Instagram, no Facebook. É por isso que eu compartilho nas minhas redes sociais. O que tem me feito avançar. O que tem me trazido melhora e boa qualidade de vida. É a fé. Para mim, eu escolho dizer que a fé é o milagre de Deus. Para você, talvez seja um pontinho, um alvo a ser seguido lá na frente. Porque eu posso dizer para você que eu escolhi fazer igual o cego de Jericó, quando ele estava na beira do caminho, mendigando, pedindo, e ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali, ele começou a clamar em voz alta, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas que estavam ao redor dele mandavam ele se calar, fica quieto, para, porque ele não vai te escutar. Mas ele fez a escolha de gritar mais alto. A voz dele ser mais alto do que aqueles que falavam para ele parar. E Jesus ouviu e falou, traga ele até mim. Quando levaram ele até Jesus, Jesus perguntou para ele assim, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, que eu veja. E Jesus respondeu, a tua fé te salvou. Naquele momento ele recebeu a cura física, a cura psicológica e a cura da alma. A fé dele salvou ele da cegueira, a fé dele ensinou ele a depender de Deus, a fé dele devolveu a visão, foi a fé dele. E foi nesse texto bíblico que eu tenho encontrado resposta
Assim como naquele texto que está ali no livro de Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O cego clamou e Jesus respondeu. Eu clamo todos os dias e Jesus tem me respondido. É essa reflexão que eu quero trazer para você. A lâmpada está ali. O interruptor é a sua voz, o seu pensamento, o seu coração em pedir para Deus que ilumina o teu caminho. E você pode ter certeza. Essa luz vem até você. Essa luz tem feito mudanças na minha vida. Hoje, eu não preciso mais de cadeira de rodas, não preciso mais de andador. Eu sei que nem todo dia eu estou bem, nem todo dia eu consigo fazer tudo o que eu quero. Mas, para honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho feito tudo o que eu posso. E eu agradeço a Deus por isso. Essa é a meditação que eu quero trazer para você hoje. Para você que vai ver esse vídeo no meu canal, para pensar. Veja, o interruptor está ali. Se você tocar, acender a luz, você vai ter uma direção. Quando eu resolvi acender a luz e colocar foco no que poderia me trazer uma melhora, eu tenho melhorado a cada dia. Eu tenho vencido a cada dia. Que Deus abençoe você, que você possa enxergar tudo isso que eu tenho enxergado. E sabe qual é a doença que eu falo para vocês? É esclerose múltipla. Eu tenho esclerose múltipla, tenho sintomas desde os 6 anos de idade. Tive o diagnóstico com 38 anos de idade, na melhor fase da minha vida. Ali eu achei que o meu mundo tinha acabado, eu achei que eu ia morrer. Escolhi acender a luz e ver que não é o diagnóstico que define quem eu sou, mas a fé em quem eu creio que vai me ajudar a vencer. E que Deus abençoe você e tenha uma ótima semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.